Peraí, agora eu tenho minhas dúvidas. Não, não tô. Agora sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, e hoje nós vamos abordar um tema que é muito importante, crucial, vital, condição sine qua non para a vida, que é a fecundação, né? Então, a gente primeiro vai falar dos processos prévios, ou seja, todos os processos que são importantes para que ocorra a fecundação, certo? Então, a gente vai dividir ele em duas etapas. Primeiro, eu tenho as etapas que ocorrem no homem, né? Então, o homem, a gente vai ter a espermatogênese, né? Que é a formação dos espermatozoides. A espermatogênese ocorre no túbulo seminífero, né? E aí, em seguida, vai ter a maduração do espermatozoide, que vai ocorrer no tércio do epidídimo, né? E aí, em seguida, os espermatozoides vão ser armazenados no conduto deferente e a capacitação do espermatozoide vai ocorrer no útero e na tuboterina, certo? A gente vai falar de cada um desses processos especificamente, tá? E aí eu tenho o espermatozoide, tá? E aí o espermatozoide vai estar apto para fecundar. Na mulher, os processos que tem que ocorrer na mulher, você vê que a mulher é mais simples e mais direta, certo? O homem é enrolado, o homem é mais complexo. A mulher é simples, mas não deixa de ter a sua beleza, tá? A simplicidade, a beleza das coisas está na simplicidade. Então, a mulher, ela vai passar por um processo que a gente chama ovogênese, né? Vai ter o desarrocho folicular, vai ter o desarrocho dos folículos e a aparição do ovocito, certo? Pronto. E aí, uma vez que eu tenho ovocito e espermatozoide, né? Eles vão se encontrar, olha só, se encontram lindamente aonde? Se encontram no terço distal da tuba uterina, tá? E aí vai ocorrer a fecundação, certo? Então, esses são os processos prévios que tem que ocorrer para que ocorra fecundação. Então, como eu tinha falado para vocês, olha só, essa aqui é uma imagem bem bacana, porque ó, a gente tem o óvulo, aí o ovocito se desprende do ovário, começa a viajar. Eu estou marcando aqui, vocês nem estão vendo, porque eu não tô com, vocês não estão vendo meu mouse. Óvulo, ovocito começa o seu trajeto dentro da tuba uterina, né? Aqui ele vai se encontrar com o espermatozoide. E no momento que o espermatozoide adentrou no ovocito, pronto, já começa as sucessivas divisões mitóticas, certo? E aí eu tenho a aparição do evozigoto, depois da mórula, depois do blastocisto, certo? Que é quando ele vai se implantar. O que é a capacitação? Capacitação, primeiro, a capacitação do espermatozoide é um processo que vai ter uma parte que vai ser uma ativação e uma parte que é a reação acrossômica. A ativação vai ocorrer no útero, no terço interno da tuba uterina, ele adquire capacidade de liberar enzimas e a sua cola vai ficar mais móvel, tá? Ou seja, e a sua membrana vai ficar mais resistente. A reação acrossômica, ela vai ocorrer no terço externo da tuba uterina e vai ter uma liberação de enzimas acrossômicas com as hialuronidases e vai ocorrer a denudação, que é quando ocorre a destruição dos desmossomas, certo? Tudo isso aí a gente vai ver agora em detalhes. Para mencionar os gametas do homem e da mulher, então, tipo, vocês já sabem que o cromossomo é representado pela letra N, tá? Então, o cromossomo haploide. Então, quando a gente fala um N, dois Cs, um N, um C, quando a gente fala o N, significa quantidade de cromossomas, tá? O C significa quantidade de fitas de cromatina, tá? Então, aqui a gente tem um N, um C, que é representado, está muito bem representado aqui, ó, um N, um C, aqui, ó, tá? Então, porque tem duas fitas de cromatina, tá vendo? Então, eu tenho um N e um C. E eu sei que aqui eu tenho 23 cromossomos, tanto no espermatozoide quanto no óvulo, tá? Então, no espermatozoide e no óvulo eu tenho 23 cromossomos, certo? Essas são as células que estão aptas para que ocorra a fecundação. E aí, quais são as fases da fecundação? Então, olha só, para a gente poder descrever as fases da fecundação, primeiro, eu tenho uma fase que o espermatozoide precisa atravessar a corona radiada, né? Então, o espermatozoide está aqui, ó.
ele precisa atravessar a corona radiada, né? Aí vai ocorrer a reação acrossômica. Aí o que acontece? O contenido do acrossoma, o espermatozoide começa a atravessar a zona pelúcida, não, em um segundo momento, e num terceiro momento vai ocorrer a fusão das membranas plasmáticas do espermatozoide com o ovocito, certo? E aqui já aqui vai ter uma reação química do exterior que é assim, e tudo é muito bonito, né? Tudo relacionado à fecundação é muito bonito, porque tem uma reação que ocorre assim que ingressa o primeiro cromossomo, o primeiro espermatozoide, e ele fusiona a membrana dele com a do ovocito. O que acontece? Se restabelece o número de cromossomos, ou seja, eu tenho 23 mais 23, 46. Aqui uma das coisas que tem que ser desmentida é que tem muita gente que acha que embaraço gemelar é quando dois espermatozoides fecundam um óvulo, né? E isso é errado. Isso não existe. Isso é impossível, tá? Até porque vocês sabem de matemática, você sabe que matematicamente isso é impossível. Porque olha só, vamos ver. Ó, se a fecundação é restabelecimento do valor cromossômico, você tem 23 mais 23, isso aqui é igual a quanto, gente? Isso aqui é igual a 46, certo? Agora imagine o seguinte, isso se eu tenho um espermatozoide e um óvulo. Agora, se eu tenho aqui, ó, 23 mais 23 mais 23, isso aqui não é igual a 46, com certeza que não. Isso é igual a 69. E isso não é compatível com a vida, tá? Isso não é compatível com a vida. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte, ó, para que eu tenha um embaraço gemelar, aí eu nem sei por que eu me enfiei em embaraço gemelar, mas agora eu vou me explicar isso. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho que ter um valor igual. Então, por exemplo, assim, ó, para que eu tenha, você sabe que eu tenho um embaraço univitelino, né? Aí, abençoado sejam as famílias que têm gêmeos, né? Na minha família tem, graças a Deus, mas não ocorreu ainda, né? Na minha geração. Então, deve estar para acontecer. Eu acho muito lindo. Univitelinos e bivitelinos, certo? Os univitelinos são aqueles embaraços gemelares onde, uma vez que ocorreu a fecundação, nesse passo aqui, o que acontece? Essa célula começa a se dividir e ela dá origem a duas células, tá? Ela se divide e acaba originando duas células. Essas células são iguais, idênticas entre si, certo? E aqui são os embaraços gemelares que são os gêmeos são iguaizinhos, tá? Igual, a mesma coisa, porque eles têm a mesma informação genética. O embaraço bivitelino é aquele que eu tenho, olha só, eu tenho um espermatozoide aqui que fecundou um óvulo, eu tenho outro espermatozoide que fecundou outro óvulo. E aí cada um deles vai dar um indivíduo totalmente diferente, mas são irmãos, porque eles estão carregando a informação genética dos pais. E aqui o que acontece? Que aconteceu que um espermatozoide encontrou com um óvulo e aí ocorreu a formação do ovo zigoto, e quando ele começou a se dividir, ele separou. E aí vai me formar dois indivíduos idênticos. Quando que no embaraço bivitelino eu tenho dois óvulos, porque às vezes as mulheres elas assim porque quando a gente fala do normal é o que mais acontece, tá? Então, o normal é que a mulher ovule e ela sinta, vamos dizer assim, se desprenda um óvulo, tá? Só que o que acontece? Tem mulheres que são muito férteis e elas conseguem liberar 2 óvulos, 3 óvulos, um óvulo de cada lado. A mãe natureza, o que ela fez? Quando a mulher está ovulando, normalmente num mês você sente a dor no lado direito, no outro mês você sente a dor do lado esquerdo. Por que acontece isso? Porque, sim, por que acontece essa dor que a mulher sente? Porque ela está ovulando, está desprendendo o ovocito do ovário. E isso dói, tá? Isso dói. Tem até tem mulheres que chegam a ter febre quando elas estão ovulando, tá? O que é normal também. O nome dessa febre é febre lútea.
Então, o que que acontece? A mãe natureza faz o seguinte, como ela não quer que você sinta tanta dor assim, você sente a dor num ladinho, num mês, no outro, esse lado que tá doendo, agora ele descansa e o outro libera o óvulo, tá? Então, tipo, a mãe natureza é perfeita nesse sentido, tá bom? Então, isso aqui para poder ficar claro sobre isso. Então, olha só, quais são os eventos principais que ocorrem na fecundação, certo? Então, primeiro, são 4 coisas. E isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é tema de prova. É o restabelecimento do número diploide dos cromossomas. Perdão. O restabelecimento do número diploide dos cromossomas, ou seja, eu tinha 23 cromossomas quando eu tinha os gametos masculino e feminino, agora eu volto a ter um número diploide, volto a ter 46 cromossomos, ou seja, 2 Ns, 2 Cs. A determinação do sexo do indivíduo, isso aqui é uma coisa que é importante para vocês saberem, eu vou falar porque, assim, de repente tem gente aqui que não sabe, mas eu vou explicar. Olha só, quem determina o sexo da criança, antigamente os homens retardados tinham a mania de colocar a culpa na mulher. Ah, tu só me dá filha mulher, tu só me dá filho homem. São os imbecis, são os idiotas. Porque, na verdade, quem decide o sexo do homem quer dizer, quem decide o sexo da criança é o homem, tá? Vou explicar isso aqui de uma forma que vocês consigam entender. Então, olha só. Vamos colocar aqui, ó, o homem... Não, o homem sempre representado de azul, né? Então, aqui, eu tenho o homem carrega a informação Y, certo? E a mulher carrega a informação X. E o óvulo só carrega a informação X, porque foi a informação sexual que foi passada da mãe. A mãe, vamos lá, então, só para vocês verem aqui, ó. Então, aqui eu tenho a mulher, que ela é representada cromossomicamente XX, né? E o homem é considerado assim, ó. A representação cromossômica do homem é XY, certo? Tá, isso aqui é importante. Só que vocês têm que entender sempre o seguinte, ó, esse par de cromossomas sexuais, lembra que ele é assim, ó, a gente tem que sempre pegar assim, ó, vou pegar a cor mais linda do mundo, né? Que é amarelo, lógico, todo mundo sabe disso. Todo mundo que é inteligente sabe que a cor mais bonita do mundo é amarelo. Então, o que que acontece? Vocês têm que ver que sempre olha só, dos pares cromossomos, um é do pai e um é da mãe. O que que é da mãe? Certeza, que a gente tem certeza. Sempre o X. O X é da mãe. Pelo menos um dos X é da mãe. Se tiver 2X, um é da mãe e outro é do pai. Certo? Então, o que que acontece? Olha só. Então, se eu tenho um espermatozoide que tem informação Y, se ele fecundar esse óvulo, o que que vai formar? Um menininho. Se o espermatozoide que tem informação X fecundar óvulo, vai formar uma menininha. Agora, vamos lá. Vamos para a pergunta que vocês, assim, normalmente vocês adoram fazer essas perguntas. Wilson, mas eu tenho como fazer um menino e uma menina quando eu quiser? Tem, bem simples. Se você souber de embriologia, que é a parte que a gente vai falar agora, olha só, bem simples. Agora eu vou explicar uma coisa que é importante e de repente vocês queiram manipular a natureza de uma forma natural. Nossa, manipular a natureza de uma forma natural. Bem bonito isso. Então, o que que acontece? Vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que a Samira queira ter um filho agora. Diz assim, Wilson, como é que eu faço? Eu quero ter uma menina. Como é que eu faço para ter uma menina? Bom, bem simples. Primeiro, você tem que saber o período que você vai ovular, tá? Isso aí é bem clássico. Você tem que saber quando você vai ovular. Por quê? Porque daí você faz aquela regrinha lá da tabelinha. Ó, vamos botar aqui, ó. Dos 28 dias, você sabe mais ou menos ali que a mulher ovula no 14º dia, né? Com intervalo de 2 para mais, 2 para menos. Aí vocês, 2 dias a mais, 2 dias a menos. Aí você pode dizer assim, Wilson, mas isso é muito complicado, né? Como é que eu vou saber se der 2 para mais, 2 para menos? Eu quero ter certeza que eu vou ter uma menina. Bom, bem simples. Olha só. Vocês têm uma forma de poder verificar quando vocês estão ovulando, que é o quê? Vocês podem preconizar
medir a temperatura de vocês todos os dias em um horário específico, certo? Eu recomendo 8 da manhã, entre 8 da manhã e 9 da manhã, para vocês fazerem isso. Por quê? Você vai lá e dá uma olhada na tua temperatura e anota, bota na tua agendinha lá. Temperatura de hoje, tal. Temperatura de hoje, tal. No dia que você ovular, o que acontece? Você sabe exatamente pela temperatura, porque a temperatura da mulher aumenta 1 grau, tá? Então, pronto. Aí vai começar a brincadeira. Então, primeiro, você tem que torcer para que você seja uma pessoa que tenha menstruação regular, um ciclo regular, tá? Porque é impossível fazer isso com alguém que não tem o ciclo menstrual regular, impossível. Mas se a menina tem o ciclo menstrual regular, dá para fazer isso, tá? Aí o que acontece? Por exemplo, assim, ó, o que vocês têm que entender? Olha só, o espermatozoide do homem, vou escrever em azul aqui, ó. O espermatozoide do homem, ele é mais rápido. Tá? Ou seja, esse espermatozoide aqui, ó, que ele carrega a informação Y, ele é mais rápido. E o espermatozoide que carrega a informação da mulher é mais resistente. Com base nessa informação, eu tenho como saber se eu vou ter menina ou vou ter menino antes? Sim. Com certeza. Tá? Então, se o espermatozoide do homem é mais rápido, o que você tem que fazer? Se você quer ter um menininho, você faz o quê? Dá a bimbada no dia que você está ovulando. Porque o que acontece? Quem é que vai chegar primeiro? O espermatozoide que está levando a informação Y, certo? Agora, o que acontece? Você quer ter uma menininha. Pô, deixa eu acabei botando a seta rosa aqui, tem que ser a seta azul, né? Porque quem quiser ter um menininho tem que fazer isso no dia que ficou, ó. Pronto. Agora, não, Wilson, eu quero ter uma menina. Como é que eu faço para ter uma menina? Me ensina a ter uma menina. Pronto, vou ensinar. O que acontece? Você tem que vir aqui, ó. Você já sabe que o espermatozoide do homem é mais rápido, né? Mas o da menina é mais resistente. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, e tem que ter relação sexual pelo menos aí a gente tem que saber o seguinte, ó. Você vai ter relação sexual 24 horas antes de estar ovulando, certo? Por isso da importância de você saber Porque o que acontece? Aí depois vocês vão ver o seguinte, vocês vão ver o tempo que tem de duração de cada uma dessas coisas, né? Então, por exemplo, o espermatozoide tem uma duração X, o óvulo tem uma duração Y. Ou seja, se você tiver relações antes de ovular, a probabilidade é muito maior que você tenha uma menina. Por quê? Porque os espermatozoides eles são mais rápidos, mas são menos resistentes. Então, eles não vão durar muito tempo. E já os espermatozoides que estão carregando a informação X, eles são mais resistentes. Eles não são rápidos, mas eles são mais resistentes. Eles conseguem durar mais tempo. Deu para entender isso? Isso aí é uma parte bem bonita para fazer vamos dizer assim, para dar uma trapaceadinha científica. Vou mexer meus pauzinhos aqui, quero ter uma menina. Pronto, bem simples, tá? Por isso que eu sou amante da ciência. Quem é adepto da ciência tem tudo, certo? Então, voltando. Então, descobrir os eventos principais da fecundação. Então, a gente tem os 4 eventos, são o restabelecimento do número cromossômico, ou seja, do número de diploides, ou seja, eu tinha um N e um C, agora eu vou ter 2 N's e 2 C's. Determinação do sexo do indivíduo, que é determinado pelo homem, porque o espermatozoide vai aportar ou cromossoma Y ou cromossoma X, porque a mulher só pode aportar X. Vai ter variabilidade genética, inevitavelmente, porque eu estou confluindo 2 informações genéticas, né? Então vou ter variabilidade genética. E no momento que ocorre a fecundação, já começa o processo de segmentação. Aí vocês vão dizer, isso agora está falando estranho de novo. Tá. Segmentação é bem simples. Segmentação é quando começa a se dividir. Então, se ela começou a se dividir, está segmentando, certo? Segmentação não é nada mais, nada menos do que dividir, tá? Então, a célula começa a se dividir automaticamente, certo? Pronto, isso é bem importante, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro essa partezinha aqui. E depois vai ficar disponível lá, vocês podem assistir essa aula de novo para aprender o macete de ter menino ou menina, certo? Pronto,
vou ficando por aqui, porque agora vai começar a aula de primeira semana de gestação, certo? Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Abraço!